Bom dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. No 29º domingo do tempo comum do ano A, a Igreja propôs a leitura de uma nova carta de São Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, que tem apenas 5 capítulos. Até o 33º domingo do tempo comum, por 5 semanas, portanto, olharemos para essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, que a escreveu em coautoria com Silvano e Timóteo. Silvano é uma forma do nome Silas. Ele era um companheiro de Paulo, como podemos ver no livro dos Atos dos Apóstolos. Silvano e Timóteo viajaram com Paulo, foram colegas de trabalho na missão e na evangelização. Essa carta normalmente está datada no início dos anos 50, mais ou menos 15 anos antes de Paulo ser executado em Roma sob o império de César Nero, o que aconteceu entre 64 e 66 d.C. Paulo evangeliza e funda igrejas e depois começa a escrever cartas a elas, escreve a esses cristãos a fim de encorajá-los, exortá-los, alertá-los. Paulo escreve esta carta para a igreja em Tessalônica enquanto está na cidade de Corinto. No livro dos Atos dos Apóstolos, podemos encontrar o histórico das viagens missionárias de Paulo. No capítulo 17, Lucas escreveu sobre o primeiro encontro de Paulo com o povo de Tessalônica e sua primeira pregação do Evangelho ali. Tessalônica é uma cidade grega. Ali havia pagãos, especialmente gregos, e também judeus. O capítulo 17 do livro dos Atos fala de uma sinagoga ali existente. Sabemos que o modo usual de Paulo agir, como ele relata em Romanos 1, é que ele vai primeiro ao judeu e depois ao grego. Ele sempre vai primeiro à sinagoga na cidade e prega o evangelho ali. Depois se volta para os gentios. Alguns dos judeus locais, em Tessalônica, acabaram arrastando-o até as autoridades e acusando-o de traição contra o império. Nos tempos modernos, nós tendemos a pensar em Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Naquela época, Jesus era chamado de Messias, ungido, Cristo, Kyrios, que significa Senhor, e o rei na época também era Senhor, e o rei na época também era ungido. Esses termos tinham conotação política no contexto em que Roma conquistara a Judéia e via o povo judeu como um povo subjugado. Assim, qualquer conversa sobre um rei judeu era vista como uma ameaça contra o imperador romano. Daí os judeus da sinagoga, que não haviam gostado de Paulo e Silas, aproveitarem-se deste contexto para denunciá-los às autoridades romanas, de modo que eles são forçados a fugir para outra cidade, tendo ficado pouco tempo em Tessalônica. Não se passa como em outras cidades, onde Paulo fica até 2 anos pregando o evangelho, consolidando a igreja que ele funda, conhecendo o povo, estabelecendo líderes, bispos, diáconos, presbíteros para governá-la antes de partir. Esta é uma das razões pelas quais Paulo mais tarde escreveu essa carta, para verificar como o povo está e também para corrigir alguns erros e lidar com alguns problemas pastorais que giram em torno da questão da escatologia, a vida futura, o fim dos tempos, o juízo final. Os cristãos de Tessalônica estão preocupados porque pensam que, se não viverem até o momento em que Cristo voltar, não poderão partilhar da glória da ressurreição. Paulo procura ensiná-los o que acontece a uma pessoa que morra logo e o que vai acontecer no final dos tempos quando Jesus vier. Com esse pano de fundo em mente, vamos voltar à passagem que a igreja nos dá hoje, que se encontra na descrição deste vídeo. Vemos 2 pontos-chave das palavras de Paulo. Ele menciona a igreja dos Tessalonicenses, igreja firme em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, e fala da pregação que ali fez no poder e no Espírito Santo. Isso nos mostra que os Tessalonicenses estavam familiarizados com as 3 pessoas da Trindade. Portanto, desde a primeira carta de Paulo que nós temos, a sua teologia, a sua doutrina sobre Deus é trinitária. Isso é importante, porque o Catecismo da Igreja Católica ensina que o mistério da Trindade é o mistério central da fé cristã. E a Igreja sempre ensinou isto.
É revelador que nesta carta muito breve a um povo com que ficou apenas por um curto período de tempo, se possa perceber que Paulo tinha ensinado a eles o suficiente sobre a Trindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de modo a poder começar a sua carta assim, sabendo que eles compreenderiam do que ele estava falando ao se referir às três pessoas da Trindade. O segundo ponto importante é que Paulo menciona as virtudes teologais, que são a fé, a esperança e o amor, já nesta abertura de sua carta aos Tessalonicenses. Vemos assim a proeminência dessas virtudes teologais para Paulo e como ele contribuiu para a moralidade e a teologia cristã, ensinando-as. Na primeira carta aos Coríntios, por exemplo, no capítulo 13, escrita bem depois, temos o famoso capítulo sobre o amor. O amor é paciente, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, etc. E diz: fé, esperança e amor permanecem, essas três, mas a maior delas é o amor. É com essa passagem que a maioria das pessoas está familiarizada, mas a articulação dessas três virtudes, já presente nessa forma menos desenvolvida na primeira carta aos Tessalonicenses, é muito importante. Avançando na carta, nos outros finais de semana que se seguirão, veremos que Paulo vai exortando os Tessalonicenses às virtudes da fé e da esperança, principalmente em face da morte de alguns de seus irmãos e irmãs em Cristo, em que restava uma visão não muito esperançosa sobre a vida após a morte. Ele vai ter que ensiná-los a confiar, a ter fé na vinda de Cristo e esperança na ressurreição dos mortos. Obrigada por terem acompanhado essa postagem. Se gostaram, cliquem em seu like e inscrevam-se no canal.